Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Hoje nós vamos prosseguir no conteúdo de processo penal. Nós vamos falar do recurso em sentido estrito. Em módulo anterior nós já tínhamos falado daquela teoria geral dos recursos e agora nós vamos no recurso em sentido estrito especificamente, tá? Então vamos colocar aí para você o artigo 581. Diz: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que... E aí vem uma série de opções que você está vendo aqui, tá? Antes de nós lermos todas essas opções, eu preciso te ensinar alguns macetes a respeito do artigo 581. Na verdade, é te alertar sobre isso. Vejam, o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Naquela época, a execução penal, ou seja, todos aqueles procedimentos após a condenação, a execução penal era regida pelo próprio Código de Processo Penal. Tá? Então, a execução penal era tratada no próprio Código de Processo Penal. Perfeito. Acontece que em 1984 entra em vigor a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. Essa lei trouxe todo o tratamento da questão de execução penal e, além disso, trouxe um outro recurso, chamado agravo em execução. Então, de todas as decisões proferidas em sede de execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução. E muitas hipóteses que estavam colocadas e ainda estão aqui no 581 já não são mais de recurso em sentido estrito, e sim hipóteses de agravo em execução. Então, daqui desse rol do artigo 581, todas as hipóteses em que as decisões forem proferidas na fase de execução penal, então aí ao invés do recurso em sentido estrito, caberá agravo em execução. Você pode me perguntar, e por que o legislador já não se antecipou e já não retirou daí do 581 as hipóteses em que cabe agravo em execução? Eu também não sei, pessoal, o legislador não fez isso. Tá? Então cabe a gente, não é, esclarecer isso a você. Obviamente que você vai memorizar essas hipóteses aqui, tá certo? Até porque no seu concurso não cai execução penal, então eles não vão te perguntar de agravo em execução. Tá? Então você memoriza essas hipóteses, mas com, obviamente, a ressalva de que várias dessas hipóteses que nós procederemos à leitura agora não são mais hipóteses de recurso em sentido estrito, e sim de agravo em execução. Tá bom? Então vamos começar lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, e aí vamos pôr o nosso tiquezinho, que não receber a denúncia ou a queixa, que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, tá? Então, vamos colocar aqui, que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, que conceder liberdade provisória, que relaxar a prisão em flagrante, não é? E aí vai, vamos trocar de tela, tem mais hipóteses. 6, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. 10º, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11º, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. O que mais? 12º, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Só para você ter uma ideia, essa hipótese do 12º é uma das em que não cabe mais o recurso em sentido estrito, sim agravo em execução, tá bom? Mas está aí no seu edital, você tem que saber essas hipóteses. Mas fique com a cabeça muito alerta nesse sentido. Muitas hipóteses que aqui estão colocadas como recurso em sentido estrito já não são mais. São de agravo em execução, tá bom? 13ª, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14º, que incluir jurado na lista geral ou dela o excluir, ou desta o excluir. Lista geral de jurados a gente já viu anteriormente no júri. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. E 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Tem mais. Não é? 17º, que decidir sobre a unificação de penas. Então também cabe agravo em execução aqui.
que decidir sobre o incidente de falsidade. 19º, que decretar medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença. 20º, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21º, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22º, que revogar a medida de segurança. 23º, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. E 24º, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Então, essas são as hipóteses que estão arroladas aí no 581, como eu disse, com a ressalva de que, dentre elas, há hipóteses de agravo em execução. Tá bom? Vamos seguir, pessoal. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação. Então, nesse caso, olha lá, a regra, os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação. Então, vamos lá, vamos grifar isso daí, né? Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, tá? Salvo nos casos dos números 5, 10 e 14. O que diz o 5, 10 e o 14? Está na tela para você. 5. Salvo nos casos que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar indidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus e que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. E o parágrafo único diz, o recurso, no caso do inciso 14, será sempre para o presidente do Tribunal de Apelação. Tá certo? Então ele diz, os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos do número 5, 10 e 14. Certo, pessoal? Então aqui também, vejam, recursos é aquela coisa, tem que memorizar as hipóteses, tá bom? Então eles podem te perguntar muita coisa no teu concurso que vai exigir a literalidade do artigo. Por isso que, em primeiro lugar, você precisa conhecer muito bem o artigo. Então, provavelmente, cai alguma coisa nesse sentido e aí você já vai acertar a questão, tá bom? Vamos seguir aí, pessoal. Vamos lá. 583. Subirão nos próprios autos os recursos, quando interpostos de ofício, ou nos casos do artigo 581, inciso 1º, 3º, 4º, 8º e 10º. E aí quais são elas? Que não receber a denúncia ou a queixa, que julgar procedentes as exceções salva de suspeição, que pronunciar o réu, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. E aí diz, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo, tá? Então, quando interposto de ofício, ou nos casos do 581, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. O que significa isso, pessoal? Que nós temos aqui, coisa 3, esse negócio de subir nos próprios autos. Você que é da área jurídica, você sabe disso, tá? Você que não é da área jurídica, não se preocupe porque isso é muito simples, tá? Vamos imaginar, e eu vou pegar aqui para te dar um exemplo, tá? Deixa eu pôr o slide aqui. Então aqui nós temos uma apostila, é a apostila do NEAF, tá? Apostila escrevente do Tribunal de Justiça, tá bom? A apostila que está à venda aqui no NEAF. Então, aqui a gente segue só a legislação. Estou seguindo a legislação aqui junto com a tela. Então, imagine que isso aqui fosse um processo, tá? Então, aqui é um processo. E vamos imaginar que o juiz, então, desse um despacho neste processo. Despachou aqui uma decisão. Eu vou entrar com recurso em sentido estrito, tá certo? Então, eu vou recorrer em sentido estrito. Se, eventualmente, essa decisão do juiz, recorrida, né, porque eu entrei com recurso em sentido estrito, se não prejudicar o andamento do processo, né, ele diz aí, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo, então o processo pode subir nos próprios autos. Então aí nós vamos encaminhar todo o processo. Eu vou interpor o recurso em sentido estrito aqui, tá? Principalmente nos casos, vou te dar um exemplo, a decisão de pronúncia, aquelas chamadas sentenças, decisões terminativas, né? Terminativas porque terminam uma fase do processo. Então vamos imaginar que houve um recurso aqui, mas o processo não vai prosseguir aqui em primeira instância. Então o meu recurso poderá subir para o tribunal nesses próprios autos. Tá? Então meu recurso vai ser anexado aqui e vai tudo para o tribunal. Agora, vamos imaginar que eu entre com recurso em sentido estrito de uma decisão do juiz que concedeu liberdade provisória para o réu. Ou seja, o juiz soltou o réu. Aí eu, como promotor,
entrei com recurso em sentido estrito. Só que o processo não para na primeira instância. O meu recurso em sentido estrito vai para o tribunal, mas o processo aqui embaixo continua andando. Então não pode subir tudo, porque o processo vai ter que continuar andando. Então a gente extrai o quê? Um traslado. Então aí tiram-se cópias das peças, se forma um trasladinho, esse que vai para o tribunal. Entenderam? E o processo continua em primeira instância tramitando. É isso que ele diz, subirão nos próprios autos, tá, pessoal? Às vezes o recurso não vai prejudicar o andamento do processo, então sobe nos próprios autos. Agora, quando for prejudicar o andamento do processo, aí não pode, nós temos que extrair um traslado. Deu para entender? Tá? Então guarde bem o artigo 583 aí. Vamos colocar o parágrafo único do 583. O recurso da pronúncia subirá em traslado. Ah lá, tá vendo? Quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Aí você vai me perguntar, mas eu não acabei de dar o exemplo da pronúncia, o exemplo em que sobe tudo? Sim, por isso que ele está dizendo aí. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando? Só quando houver 2 ou mais réus e qualquer deles se conformar com a decisão. Ou seja, se um dos réus se conforma com a decisão, o processo tem que ficar em primeira instância. O outro não se conformou, então o recurso dele tem que subir para o traslado, porque não pode subir tudo. Porque um deles se conformou, então o processo vai continuar com ele, vai ter o júri. Entenderam? Ou se todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Então aí um recorre não pode subir, porque tem que esperar o outro também ver se vai recorrer ou não. Tá? Então guarde bem este parágrafo único, que também é um detalhe importante acerca dessa questão de subir nos próprios autos ou não. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos. Então aí você vai ter que memorizar. Você vai dizer, puxa, professor, de novo eu tenho que memorizar? Tem. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é um dos efeitos recursais que faz com que a interposição do recurso suspenda a eficácia da decisão. Tá? Então existem recursos que não têm efeito suspensivo, existem recursos que têm efeito suspensivo, existem recursos que podem ou não ter efeito suspensivo, dependendo da situação, como é o caso aqui do recurso em sentido estrito. Então, se te perguntarem na prova, quando é que o recurso em sentido estrito vai ter efeito suspensivo? Aí você vai ter que falar essas hipóteses aqui do 584, está desse lado. Tá? Então, a hipótese de perda de fiança, então vamos lá. Né? Então, aí você vai também memorizando. No caso de perda de fiança, no caso de concessão de livramento condicional, tá? E no caso dos incisos 15º, 17º e 19º do artigo... Aliás, 19º não, né? 15º, 17º e 24º do artigo 581, que estão aqui, vamos lá, aqui, estão definidos aqui para você. Tá bom? Então, nesses casos, recursos terão efeito suspensivo, tá? Então, os recursos terão efeitos suspensivos, nestes casos. E nos demais? Nos demais, não. Então, aqui, nesses casos, terão efeito suspensivo. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de pronúncia, ou no caso do artigo também, então, ao recurso interposto da sentença de pronúncia, ou no caso do número 8º do artigo 581, vamos seguir, né? Aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Você vai dizer, puxa vida, aqui, ó, olha que artigo complicado, porque ele remete a outros 2 artigos, né? Então vamos voltar, ó. Aliás, o parágrafo. Ao recurso interposto da sentença de impronúncia, ou no caso do número 8 do artigo 581, que é o caso de anular o processo de instrução criminal, no todo ou em parte, eles aí aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. O que é que diz o 596? A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Então, se o réu estiver preso, solta. Né? Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Tá? Então, é o caso do MP não recorrer, e aí, então, o ofendido, né, por conta através ou por meio de um assistente de acusação, ou qualquer das pessoas legitimadas no artigo 31, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ainda que não tenha se habilitado como assistente, poderá interpor apelação, ou seja, pode ingressar no processo só para apelar. Tá? Então é isso que está dito aí.
E o 584, parágrafo 2º, diz: o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Ou seja, todos os outros trâmites do júri continuam igualmente, só o julgamento é que fica suspenso, porque todos os outros trâmites da segunda fase do tribunal do júri vão normalmente ser processados. Parágrafo 3º, o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda de metade do seu valor, tá? Porque quando se quebra a fiança é perdida, ela é dada como perdida, perde a fiança quando ela é quebrada. Tá? Mas aí, se tiver recurso, então ele diz: o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. E o 585, o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admite. Então aí você vai pegar no seu código e você vai pôr que esse artigo já não tem mais eficácia. Tá? Porque não há mais necessidade de recolher-se à prisão para recorrer. Tá bom? Então não tem mais a prisão por força de pronúncia. Tá? Então o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso. Isso não existe mais. Você vai dizer: mas ô, professor, se não existe mais, por que está aí? Eu faço a mesma pergunta. Então eu digo para você: agora quando você vai votar nas próximas eleições, você tem que votar certo. Você tem que votar no deputado e no senador, né? No deputado federal e no senador que vai fazer a lei. Você tem que votar certo. Né? Porque aí vota naquele que vai dar emprego para o cunhado, vota naquele que que é simpático, não é? E aí saem essas pérolas, ou seja, a lei já mudou desde 2008, que não existe mais prisão por força de sentença de pronúncia ou de decisão de pronúncia, e o legislador ainda não tirou o 585 daqui, tá? Então o 585 ainda está aí. E ele já não serve mais porque já não há mais obrigatoriedade de prisão para poder recorrer da decisão de pronúncia. Tá certo, pessoal? Então, você vai dizer: puxa, é complicado. Eu digo: e eu que o diga, tá? Eu que o diga. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Então, todo recurso é voluntário, salvo aquelas hipóteses que nós tínhamos visto no módulo anterior, em que o juiz vai recorrer de ofício da sua própria decisão. Então, qual é o prazo para interpor um recurso em sentido estrito? 5 dias, tá? No caso do artigo 581, inciso 14, que é o caso da inclusão de jurado na lista geral, né, daquela lista geral de jurado excluir, aí o prazo é de 20 dias. Guarde, ele pode te perguntar no concurso o prazo geral, ou ele pode querer ver se você está sabendo que neste caso de incluir jurado na lista geral ou dela excluir, quem recorre dessa inclusão ou exclusão o fará em que prazo? Aí você vai dizer: o prazo de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Lembra? Que é até o dia 15 de novembro, lembra? Até outubro, aliás, até o dia 10 de novembro, porque até o dia 10 de outubro sai a lista provisória. Nós comentamos isso lá no júri, lembram? Então tudo que a gente fala tem que utilizar depois, tá bom? E o 587, vamos lá. 587, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos que pretenda traslado no respectivo termo ou em requerimento avulso. Então, se não for o caso de subir nos próprios autos, não é? Vai ter que fazer um traslado, como eu já te expliquei. E aí a parte vai informar quais as peças que ela quer que tire cópia para formar o processadinho que vai subir para o tribunal. Tá bom? Então, tranquilo aí. Parágrafo único: o traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias. E dele constarão sempre, então essas peças são obrigatórias, fora as outras que a parte eventualmente indique. Dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Tá bom, pessoal? Então, na verdade, vamos espichar aqui o slide para você ter essa ideia. Na verdade, você vai ter o que aí? Peças que constarão efetivamente, sempre são essas, e outras que você vai poder indicar quando recorrer. Tá claro, pessoal? 588, vamos lá, que nós estamos chegando no fim. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão extrair do traslado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá razões. Tá? Então, qual o prazo para oferecer razões de recurso em sentido estrito?
Então aí este prazo é de 2 dias. Em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo para ele apresentar contra-razões, tá? Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa de seu defensor. Tranquilo, sossegado. 589, com a resposta do recorrido ou sem ela, ou seja, com as contra-razões ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Então aqui, tá, é o chamado efeito regressivo dos recursos. O recurso em sentido estrito tem um efeito regressivo. Uma vez que a gente recorre, pessoal, e apresenta razões e a parte contrária contra razões, volta para o juiz, ele poderá se retratar. É o chamado juízo de retratação, tá? Então é o efeito regressivo que o recurso em sentido estrito tem, porque permite o juízo de retratação do juiz. Guarde bem o artigo 589. Parágrafo único, se o juiz reformar o despacho recorrido, né, ele fala aí despacho, mas é decisão, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Então, nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Então, aqui quer dizer o seguinte, pessoal, quando o juiz se retrata, então eu falo, eu recorri da decisão, aí o juiz se retratou. Então, ele me agradou, mas desagradou a outra parte. Aí a outra parte pode pedir, então, por simples petição, que o recurso suba, porque já foram apresentadas razões e contra-razões. Então, agora ela pede que suba, né, por simples petição, que suba para o tribunal. Aí quem era o agravante virou agravado, na verdade, quem era o recorrente virou recorrido, quem era o recorrido virou recorrente. E aí, sucessivamente. Tá bom, pessoal? E o 590, quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. E o 591, os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal adquém, tribunal superior, é um termo que se usa muito em direito, tribunal aquó, o tribunal de baixo, tribunal de primeiro grau, o tribunal onde se interpõe o recurso, tribunal adquém, tribunal a quem se propõe o recurso, né, a quem vai julgar o recurso, melhor dizendo. Então os autos, né, os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal adquém, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juízo aquó, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Guarde bem. E o 592, para a gente fechar, publicada a decisão do juiz ou do tribunal adquém, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juízo aquó, tá? Então tá lá no juízo adquém, julgou, devolve para o juízo aquó. Para quê? Para correr o processo normalmente, não é? Ou então para fazer cumprir a decisão do tribunal que reformou ou manteve a decisão recorrida. Tá certo, pessoal? Basicamente é isso. Esse é o recurso em sentido estrito. O que você tem guardado aqui para a gente fechar, então, a nossa participação nesse recurso? É justamente isso. É muito detalhe, é muita hipótese que você vai ter que memorizar. Então, trate de ler com bastante cuidado a lei e tá tudo muito bem explicadinho aí. É só você ir pegando e fazendo o seu esqueminha aí tranquilo, tá bom? Assista a aula mais de uma vez, se possível, e você vai, com certeza, acertar a questão que cai no seu concurso. Tá bom? Nos vemos numa outra oportunidade. Obrigado.